Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um módulo do curso Conserto em Placas de Notebook. Pessoal, nesse módulo eu vou abordar algumas informações importantes sobre os defeitos mais comuns que dá nessa placa do notebook Samsung, tá? É uma placa que inicialmente tem as voltagens suspensas e que só vão aparecer nas bobinas, em todas as bobinas após o power, tá? Então vamos começar com as dicas aí, né? Nos meus consertos, o que mais dá defeito nessa placa e qual é os circuitos a seguirem. Vamos começar aqui. Eu vou dar uma virada nessa placa aqui, porque aqui embaixo tem um circuitinho básico aqui que eu quero mostrar para vocês, que é o que mais dá problema nesse tipo de placa. Não é só nesse modelo não. Basicamente em todas as placas do Samsung que usa esse tipo de circuito aqui, tá? Como vocês podem ver aqui, temos aqui o circuito que vem aqui do conector DC Jack, né? Deixa eu ver se tá pegando aqui, tá pegando. Temos aqui o DC Jack. Então, pessoal, quando plugamos o carregador, a voltagem vem por essa trilha mais grossa aqui, ó, e entra nesses dois MOSFETs, que são os MOSFETs de entrada, tá? A voltagem passa por esses dois MOSFETs para alimentar o Super I/O, a BIOS e o circuito de charger, o PWM de charger, que é composto por esse circuitinho aqui. Então, pessoal, eu pego muito defeito nessas placas aqui com esses dois MOSFETs aqui em curto, tá? Então, quando você pluga o carregador, ele apaga a luz do carregador, ou às vezes não apaga, mas a luz da placa não acende, né? O LED de power verde lá não acende. Geralmente o defeito tá nesses dois MOSFETs aqui, tá? Então, geralmente, tá? Não é sempre, não é sempre. Geralmente tá nesses dois MOSFETs. Então é só fazer uma medida básica aqui neles, tá? Ou medir na voltagem, se a voltagem está entrando e saindo, ou medir no curto, né? Você mede na escala de impedância, né? Aquela escala que apita, escala de continuidade, para ver se eles estão em curtos, tá? Num próximo módulo eu vou explicar, vou dar uma explicação de como medir esses MOSFETs aqui fora do circuito e no circuito também, como suspeitar deles ou não, tá? Também, pessoal, às vezes pode dar defeito aqui nesse MOSFET aqui também, tá? Esse MOSFET aqui, se não for ele, costuma dar muito defeito aqui, tá? Muita atenção também nesse PWM, e o PWM do charger, se tiver ruim, também não vai deixar a placa startar, não vai gerar voltagem nenhuma, tá? Então sempre quando pegar esse notebook com a placa morta, sem ligar, não acender o LED nem nada, é bom dar uma conferida nesses MOSFETs e nesse outro MOSFET aqui e no circuitinho de charger, o PWM de charger, que é esse 6 aqui, tá? Não é muito difícil, mas costuma dar defeito também no multicontrolador I/O, tá? Ele costuma dar alguns problemas aí. Não é tão comum, mas dá, tá? O outro problema que dá também, se esses circuitos aqui você não encontrar nada errado nos MOSFETs de entrada, nos MOSFETs do circuito de charge, nem no PWM e nem no Super I/O, você vê que as voltagens estão chegando aqui, mas mesmo assim não está startando, provavelmente temos um defeito de BIOS, tá? Aí o único jeito é você gravar a BIOS, tá? Você vai sacar a BIOS, vai ter certeza que está com o arquivo correto, gravar e colocar aqui. Se o defeito for ela, o notebook vai voltar a funcionar na hora. Vai passar a funcionar normalmente, tá? Então vou dar uma viradinha aqui para explicar os outros circuitos aqui também, tá? Uma dica de ouro que eu vou dar aqui, ó. Aqui nós temos o PCH, o chipset aqui, né? E vocês podem ver aqui que temos uns capacitores, né? Uns capacitores que é de filtragem da alimentação do PCH. Eu vou colocar aqui na escala de continuidade, com apito, ó. Vocês podem ver aqui. Uma dica importante que eu vou dar aqui, para localizar se o PCH está em curto ou se está com defeito,
Geralmente quando eu pego essas placas aqui em que gera as voltagens, mas mesmo assim não dá imagem, não liga, eu venho aqui no PCH e meço esses capacitor que alimenta ele, ó. Vocês podem ver aqui que dá 0,6, né? Para ser mais exato, eu vou colocar aqui na escala de resistência. Vamos colocar aqui, ó. Que aqui dá uma medida mais exata, ó. Vocês podem ver que dá 9.1 R, ou seja, 9.1 ohms, né? Se der abaixo de 3, pessoal, ou 0,0, provavelmente o PCH está ruim. Aí você pode optar em trocá-lo ou não, né? Aí fica a seu critério. É bom também dar uma conferida nesses capacitorzinhos. É muito raro eles entrarem em curto, né? Mas eu já peguei alguns casos, mas é muito raro, tá? Então vocês dão uma medida aqui, ó. Que se tiver abaixo de 3 ohms, provavelmente o PCH tá com defeito e aí a placa não vai ligar de jeito nenhum, tá? Aí não tem jeito, porque esses três componentes se comunicam entre si. Então sem essa comunicação não vai funcionar, tá? Fica mais essa dica da placa do Samsung, tá? Essa dica aqui também, se você observar uma placa funcionando e depois pegar ela com defeito, com uma medida diferente, serve para outras placas também, tá? Tudo é questão de você analisar cada placa. Então, pessoal, temos aqui essas bobinas aqui, ó. Essas bobinas não, esse PWM aqui, que é um PWM que quando eu dou start nessa placa, eu já coloco o dedo em cima dele, porque geralmente quando tem um curto para frente da placa, ele começa a esquentar muito. Então a gente sabe que ele não está com defeito, mas tem algum curto na placa exercendo um consumo excessivo em cima dele. E com isso ele esquenta muito, que chega a doer até o dedo. Então aí você desliga rapidamente a placa e tem que caçar o curto onde é que está. Tá? Que eu vou explicar em módulos mais para frente também como achar curto nas placas quando acontece esse tipo de coisa. Então é sempre bom quando você colocar o carregador, principalmente os PWMs das fontes primárias, das fontes de 3, 5 volts, você dá uma verificada com o dedo, tá? Se ele estiver esquentando demais, é que tem curto para frente. Ou pode ser também que, se não tiver curto para frente, tenha curto no circuito dele, ou até mesmo ele ruim também, devido ao estresse que ele já sofreu, né? Então aí você mede os capacitores em volta, se não achar nada e não achar curto mais para frente também, aí é só trocando ele para saber, tá? Não tem jeito. Então, pessoal, fica aí essa dica desse PWM, tá? Uma outra orientação que eu quero passar para vocês é sempre fazer de primeira mão uma inspeção visual na placa. Desconfiar de componentes que já estão meio oxidados ou com algum tipo de superaquecimento. A gente sabe que esses capacitores aqui são marronzinhos, né? Se ele estiver com um marronzinho meio escuro, já sofreu um superaquecimento. Isso vale também para os MOSFETs, tá? Vale para os PWM. É sempre bom observar, tá? Os PWM, geralmente quando eles sofrem um curto excessivo, embaixo dele, se a gente olhar bem atentamente, ele fica meio carbonizado. Então, por isso que eu falo, pessoal, façam uma inspeção visual bem detalhada mesmo. Não tenham pressa, tá? Não tenham pressa de ganhar o dinheiro. Façam uma inspeção detalhada, que às vezes só na inspeção visual você já consegue matar muitos defeitos, tá? Fica essa orientação aí. Então, eu pego muitos problemas também no Samsung aqui, nesses capacitores aqui, ó, maiorzinhos, tá? Geralmente eles estão em curto, tá? E aí ele não deixa a placa dar o start. Ou ela dá o start e não gera nada, ou dá o start e desliga, dependendo do capacitor. Então aí vocês colocam na escala de continuidade, né? E mede em cima deles. Ó, não pode apitar. Tem circuito que vai apitar, mas não vai zerar porque está em paralelo com alguma bobina que zera, né? Mas no caso aqui não pode apitar, tá vendo? Se apitar, está em curto. Eu já peguei defeito nesse capacitor, já peguei defeito nesse em curto, tá? E fica aí essa dica aí de curto nesse capacitor.
Agora eu vou explicar para vocês, antes de finalizar, qual era o defeito dessa placa aqui. Eu já andei comentando sobre uns certos tipos de gato que o pessoal fazem, e era o caso dessa placa, tá? Eu vou comentar aqui agora onde é que estava o problema. Ó, essa placa aqui, o defeito inicial dela era que não girava o cooler, tá? O defeito inicial. O cliente falando com o cliente, o notebook, ele com um tempo, né, após uns 10 minutos, ele desligava sozinho. Então provavelmente o defeito inicial era o cooler. Aí ele levou em várias assistências, o pessoal não conseguiu arrumar, né? Trocaram a pasta do dissipador, do processador, inclusive fizeram errado, né? Também vou explicar isso. Mexeram na placa, mas não resolveram o defeito. Ele foi numa outra assistência técnica e a solução que o técnico encontrou foi puxar um fio da bobina de 5 volts, que é essa aqui, até a alimentação do cooler. Ele puxou um fio direto da bobina de 5 volts para a alimentação do cooler. O cooler passou a girar. Porém, começaram a aparecer outros problemas no notebook. E com isso, o cliente não conseguiu achar ninguém para poder que conseguisse resolver o problema, até chegar aqui na nossa assistência. Ao ele trazer o aparelho, ele me contou o relato dos defeitos, né? Só que, porém, após o técnico fazer esse gato aqui, esse jumper, puxar um fio da bobina de 5 por cooler, o notebook passou a não desligar mais, mas ele começou a gerar o defeito de a tela ficar toda arriscada. Após 1 ou 2 minutos, a tela ficava toda arriscada, um monte de risco e tremendo, né? Quer dizer, resolveu um defeito, mas gerou outro pior ainda. Então, por que isso aconteceu? Quando ele trouxe o notebook para mim, eu inicialmente abri o notebook e de cara eu já me deparei com um fio vermelho cortando a placa aqui de fora a fora, né? Aí eu já desconfiei logo desse gato. A primeira coisa que eu fiz, pessoal, foi remover o fio. Tirei o fio e fui para o circuito aqui do cooler, né? Vocês podem ver aqui que aqui no circuito do cooler tem um capacitorzinho que está até meio oxidado, mas ele não está com problema, ele está bom, tá? Eu já fiz a medida nele, ele está bom. Porém, ele é o capacitor em que vem os 5 volts aqui para alimentar o fio vermelho do cooler, que vai fazer a alimentação do cooler. É 5 volts que vem dele para o fio vermelho do cooler. Não tinha esses 5 volts, tá? Não tinha esses 5 volts. Aí, como o capacitor está oxidado, eu suspeitei provavelmente de trilha rompida, né? Já que ele não está em curto, não está com defeito, eu já suspeitei de trilha rompida. Seguindo aqui a trilha, né? Como essa placa aqui ela não tem esquema, não dá para seguir as trilhas pelo esquema, então deixa eu dar uma viradinha aqui, que eu vou mostrar melhor aqui. Ó, seguindo a trilha, usando uma outra placa sucata que eu tenho, eu descobri que aquela trilha vem aqui nesse pino do controlador do cooler, tá? Esse é o controlador do cooler. Então, pessoal, analisando o circuitinho, né? Eu verifiquei que esse 6 estava sendo alimentado, tudo certinho, porém a voltagem não chegava. Aí, analisei melhor visualmente ao redor aqui e encontrei um capacitorzinho bem pequenininho, igual a esse aqui, ó, meio oxidado por baixo. E ao medir ele, adivinha a surpresa, o mesmo estava em curto. Após só remover ele, como ele é um capacitorzinho bem pequenininho de sinal, que ele faz um filtrinho apenas, só após remover ele, o CI passou a gerar os 5 volts e alimentar o cooler, né? O cooler passou a girar, sem o gato que tinha anteriormente. E com isso o notebook não deu mais o defeito na tela, tá? Então fica aí mais a dica, tá, pessoal? Não façam esse tipo de gato, por quê?
Porque o cara, ele puxou um fio da bobina de 3 para alimentação do cooler, né? Só o que acontece? A gente sabe que todo motor elétrico, ele gera ruído. Então, ao ele puxar, fazer essa ponte, ele injetou um ruído enorme na linha dos 3,3 que alimenta uma série de circuitos da placa, tá? E com isso afetou o circuito do LCD, gerando esse tipo de defeito e interferência na tela, tá? Então não puxem, no caso essa placa aqui, ela tem um circuito isolado do cooler, para você ver que se fosse fácil puxar um fio dos 3,3, os engenheiros não tinham feito um circuito separado para alimentar o cooler, tá? E tudo isso para inibir o ruído que o cooler gera, tá? E também fazer o controle do cooler, né? Então ele tem uma alimentação específica para o cooler, pessoal, tá? Que o ruído que for gerado aqui vai morrer no circuito do cooler, não vai afetar o restante da placa. Então, achando esse defeito, foi um defeito que eu matei em aproximadamente 10 minutos após abrir o notebook. Eu matei esse defeito em 10 minutos, tá? Já fui direto no circuito, eu fui direto verificar o primeiro defeito, que era o cooler não girava. E com isso acabei resolvendo o notebook passou a funcionar normalmente. Pessoal, fico por aqui com mais esse módulo, tá? Aguardem mais módulos aí, vamos abordar muito mais coisa nos próximos módulos. Bom estudo a todos e até o próximo módulo.